Os portugueses, eles sempre foram grandes conquistadores e exploradores de novas terras, como por exemplo, a terra brasileira, que foi uma terra conquistada pelos portugueses. Mas qual seria a origem deste povo da Península Ibérica? Quais seriam os seus ancestrais bíblicos? Eles seriam um povo europeu misto? Descubra agora tudo sobre a origem dos portugueses segundo as escrituras sagradas. Eu peço que deixem os seus likes e os seus comentários desde já e agradeço desde já. Os portugueses são um povo e grupo étnico da Península Ibérica, no sudoeste da Europa. O português é a sua língua, e é uma língua descendente ou uma língua filha do antigo latim. O português, por ser uma língua latina, é uma língua irmã do espanhol e do italiano, numa análise linguística. O catolicismo é a religião nominalmente predominante em Portugal. Ao lado de França, Itália e Espanha, assim como alguns estados, formam a chamada Europa Latina, ou seja, a Europa que fala línguas descendentes do antigo latim. Agora, no ponto de vista étnico, os portugueses, apesar de serem um povo europeu, por eles serem europeus, são um povo bem misto geneticamente, por conta dos inúmeros povos que habitaram em Portugal ao longo do tempo e contribuíram fortemente para a sua genética. Os portugueses, originalmente, num ponto de vista teológico e genealógico, eles são descendentes de Jafé, por conta de que Jafé foi o progenitor dos povos europeus, dos povos brancos. Os portugueses, originalmente, eles descendem dos celtas. Os celtas, por sua vez, são descendentes de Jafé, por seu filho Rifate, ou seja, os portugueses originalmente são povos da descendência de Jafé, são povos brancos, descendentes de um dos filhos, ou melhor, um dos netos de Jafé, que é Rifate. Os portugueses também, eles descendem dos antigos romanos, tanto que sua língua é uma língua latina, ou seja, descende dos romanos que são latinos, né? Os romanos, por terem contribuído com a genética dos portugueses, biblicamente, os portugueses também têm uma descendência de Javan, que é pai dos gregos, e de Tiras, que é pai dos romanos, dos antigos latinos, ambos filhos de Jafé. Além de descenderem dos antigos romanos, os portugueses eles também têm uma parcela genética dos povos germânicos, né? Eles também têm uma parcela dos povos germânicos que descendem biblicamente, teologicamente, de Askenaz, neto de Jafé. Os portugueses também têm em seu DNA uma forte mistura, essa mistura bem forte com os antigos povos denominados mouros, os povos mouros. Tanto que existe o Castelo dos Mouros, né? Existe toda uma história sobre os mouros em Portugal, por conta que eles deixaram uma marca muito forte em Portugal. Os mouros, eles são povos norte-africanos, originais da África, né? Do norte da África, né? De religião islâmica, por conta deles terem tido aí uma mistura com os árabes, que são povos já semitas, que não são africanos, são do Oriente Médio, são povos semitas. E eles acabaram se convertendo, os mouros acabaram se convertendo ao islamismo e se uniram aos árabes, às várias tribos árabes. Originalmente, os mouros eram povos negros do norte da África.
Além dos próprios mouros, que eram norte-africanos, os árabes também tiveram uma forte mistura, né? Os árabes, que são semitas, tiveram também uma forte mistura e deixaram sua marca genética no povo português também. Além dos árabes e dos mouros, a genética dos portugueses também teve uma participação genética bem forte dos judeus sefarditas. Os judeus, né, o povo irmão dos árabes, né, porque, para quem não sabe, os árabes e os judeus, eles são povos irmãos geneticamente, né? Eles descendem dos mesmos ancestrais, né? No caso, Abraão, né? E Isaac, né? Isaac foi pai de Esaú, né? Isaac era pai de Esaú, né? E Esaú era irmão de Jacó veio as 12 tribos de Israel, né? É uma história bíblica muito conhecida. Os árabes também têm o ancestral em comum da mesma etnia que deu origem à raça, por assim dizer, dos semitas, que é Sem, filho de Noé. Ou seja, os portugueses tiveram todas estas misturas na sua formação como um povo. Eles tiveram todas essas misturas, ou seja, recapitulando, os portugueses, originalmente, eles descendem dos celtas, de algumas tribos celtas. Porém, eles tiveram mistura com os romanos, que são latinos, né, que também são descendentes de Jafé, e também tiveram uma mistura com os germânicos, que são descendentes de Askenaz, numa análise bíblica, para quem tem curiosidade de descobrir os ancestrais bíblicos. Se você é uma pessoa de descendência portuguesa, como vários e milhares e milhões de brasileiros são descendentes de portugueses, com certeza você tem todas essas genéticas presentes no seu DNA, ou mais forte de algumas delas. Os judeus sefarditas, eles tiveram também uma grande contribuição na genética portuguesa. Eles tiveram uma grande contribuição, assim como os árabes e assim como os mouros. Apesar de que os mouros e os árabes assim tiveram uma forte genética mais predominante, até porque eles invadiram, né, a Península Ibérica, também Espanha, e ficaram lá por muito e muito tempo. Os norte-africanos, que eram os mouros, que são berberes, né, nativos do norte da África, os mouros originalmente eles são descendentes de Mizraim, o mesmo que originou o Egito, né? Mizraim e seus filhos tiveram ali descendentes que foram para ali encheram o norte da África, ou seja, povos originais, que são originais nativos do norte da África, que não tem mistura com árabes, que são ali africanos mesmo, do norte da África, são descendentes de Mizraim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo a respeito dos portugueses e de sua origem. Alguns comentários já estavam me pedindo muito para fazer um vídeo a respeito da origem étnica dos portugueses, então eu fiz esse vídeo e tentei detalhar ao máximo e explicar ao máximo a respeito das origens do povo português, cada etnia que compõe o povo português. Fiquem todos com Elohim, eu agradeço a todos.